A gente já vai repercutir, estou aqui no estúdio com o Uriel Fancelli, que ele é mestre, inclusive, em relações internacionais, cientista político. Uriel, obrigada por ter vindo aqui com a gente. Eles estavam falando ali, o presidente, em confiança mútua. Ele está muito com o pé atrás sobre algumas questões que estão querendo botar nesse acordo, né? De que se o Brasil não cumprir, seriam alguns tipos de retaliações. Mas eu acho que é importante também para falar para quem está nos assistindo, que acordo é esse? Porque ele é diferente do acordo, por exemplo, do Mercosul. E ele, saindo, pode ser o maior acordo que a gente já teve na história, né? Boa tarde para você. Exato, Paulo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. A gente está falando do maior acordo, que não é só um acordo comercial, mas do maior acordo de cooperação da história do planeta Terra. Nossa. Então é algo assim realmente gigantesco. A União Europeia ela vem assinando acordos com outros países ao longo dos últimos anos, alguns da América Latina, inclusive. Chile é um deles. Para ter uma noção só, o resultado com o Chile, o comércio entre o Chile e a União Europeia quadriplicou só nos primeiros 4 anos. Então, existem alguns números aí que são astronômicos. O Ministério da Fazenda do Brasil estima, por exemplo, um incremento de 125 bilhões de dólares na nossa economia só nos primeiros 15 anos do acordo. CNI, 100 bilhões de dólares só nos primeiros 10 anos. Então, assim, é muito absurdo tanto que isso mudaria a economia brasileira. Não inclui só mercadorias, livre comércio, né, mas também serviços, licitações, enfim, é um acordo de cooperação que já é negociado há 20 anos, mas só foi para frente, quer dizer, está destravando agora, né? Lembrando que foi em 2019, quando ele estava lá para entrar em vigor, para ser finalmente destravado, houve aí um entrave por conta das posturas ambientais do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, que negou os incêndios na Amazônia. Ele até falou uma frase muito infeliz, dizendo que a União Europeia era excessivamente ambientalista ou ativista ambiental, algo desse tipo. E isso pegou mal e travou e, como resultado, colocou o acordo em risco. Agora não. Até o fato desse acordo ter sido desengavetado pega todo mundo como surpresa, porque o presidente Lula não é lá aquela pessoa mais economicamente liberal. Então, vem como uma grande surpresa. É completamente válida essa crítica que o presidente fez, essa preocupação sobre esse mecanismo que foi apresentado agora em março, dizendo que caso o Brasil não cumprisse algumas das metas, como por exemplo metas ambientais, que haveria sanções. É válido o presidente falar isso e dizer que é importante ter confiança mútua, só que por outro lado é uma maneira da União Europeia também se blindar, porque hoje a gente tem um presidente que levanta a pauta ambiental, mas pode ser que daqui 4 anos não. Então, talvez é por isso que eles tenham insistido nessa ferramenta. Ainda mais com a polarização aí que tem no país também. Agora, Uriel, essa pauta de ambiental, né, é o que Lula tem levado como agenda política dele internacional, que é a grande prioridade, inclusive, do presidente aí nesse primeiro semestre, podemos dizer assim. Inclusive, foi muito criticado por vários momentos não falar como gostariam que ele falasse da guerra na Ucrânia, não ter encontro com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, porque ele sempre acabou focando nesta questão ambiental. Quando ele vai lá e responde por essas retaliações e até por N questões que a gente pode ter, sei lá, a gente passou por 2 anos de pandemia, que a gente nunca imaginou, pode ser um complicador também, algo que aconteça assim nesse sentido de novo que ninguém quer, pode ser um complicador para você ir lá e cumprir com as suas promessas. Pode acabar atravancando ainda mais? E queria perguntar para você do nosso acordo com a China, se ele fica em algum momento ali em segundo plano ou não. Uma coisa é independente da outra. Uma coisa independe da outra. Para um acordo comercial ser aprovado pelo Mercosul, a gente precisa que todos os países ratifiquem, assim como os 27 países membros da União Europeia. Todos precisam aceitar o acordo. O Brasil estava ali tentando dar um puxão de orelha no Uruguai, porque o Uruguai estava por conta própria tentando fechar um acordo de livre comércio com a China, e o presidente Lula meio que puxou o presidente do Uruguai de lado e falou assim, não, mas calma, não é bem assim, a gente vai fazer esse acordo com a União Europeia, que vai ser ótimo para todos nós. Mas quando você falou, Paula, aí das questões ambientais, é exatamente nisso que o Brasil deveria focar. É sobre isso que o presidente Lula deveria falar lá fora. Até porque todas as polêmicas recentes envolvendo as declarações do presidente vêm de quando ele foge do assunto ambiental e vai falar sobre outras coisas.
como, por exemplo, guerra na Ucrânia, que eu estava hoje nervoso o dia inteiro, esperando que eles não tocassem nesse tema. Estava entre as pautas. Se falaram, não falaram pra gente na coletiva. Eles tocaram de maneira muito sutil. A Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, que foi publicada um pouco mais cedo, e que ela reiterou o fato do Brasil ter votado da maneira correta, condenando a invasão russa nos organismos multilaterais, como, por exemplo, a ONU. Ela falou isso de novo, mas também frisou todo o apoio que a União Europeia tem dado para a Ucrânia. Se hoje a Ucrânia está de pé, porque a União Europeia e os países da OTAN, do Ocidente, têm ajudado nisso. Você notou que ele só leu o discurso dele hoje? Ele não falou da própria cabeça. E todas as vezes que ele fala da própria cabeça é quando ele fica mais suscetível a críticas. Sim, quando acaba saindo ali do script. Exato. E hoje ele leu 100% do discurso. Na minha opinião, foi um discurso impecável e acho que conseguiu apagar um pouco daquele incêndio que foi criado nas últimas semanas. E também, ou seja, aparentemente, as questões, como ele está lidando com a guerra na Ucrânia até agora, para este acordo não teve consequência negativa nenhuma, porque a própria Ursula von der Leyen falou que, olha, deixou ali bem claro, não, a atitude correta que eles tiveram que tomar, tomaram. Ou seja, ninguém está obrigando a ninguém a fazer nada além disso. Por enquanto, sim. E eu fico naquela assim, deixa como tá, por enquanto, porque vai ter algumas coisas que vão acontecer logo. Por exemplo, reunião dos BRICS, em agosto, na África do Sul, com Putin recebendo aí uma imunidade especial do governo da África do Sul para não ser preso por lá. E aí a gente vai ter o presidente Lula do lado do Putin. E a gente não pode, nesse momento, com um acordo que pode agregar tanto para a nossa economia, correr riscos. E o que eu quero dizer quando eu digo correr riscos? Se envolver em polêmicas. Então, é óbvio que se lá atrás você tinha um grupo, um lobby europeu que, para quem não era interessante que esse acordo fosse para frente, como, por exemplo, o agro da França, o agro da Holanda, da Irlanda, eles estavam lá pressionando os seus parlamentares, seus políticos, para que não assinassem, porque setores-chave iam perder, como, por exemplo, o agro. O que a gente não pode dar agora é munição. Então, não vamos mais falar de guerra para não dar argumento. Então, o Brasil não pode ser visto como um país pró-Rússia. É com isso que o presidente Lula deveria tomar cuidado a partir de agora. E não teve problema também o outro questionamento que o presidente levou nos últimos dias no encontro de líderes que aconteceu aqui, de ter recebido o presidente da Venezuela. Ou seja, assim como a gente teve medo de algum tipo de retaliação ou crítica do presidente americano Joe Biden, por saber, inclusive, que o presidente da Venezuela é procurado internacionalmente pelos Estados Unidos, e a gente sabe também de outro acordo que tem da questão climática, do fundo da Amazônia que o Biden fechou. Ou seja, essa foi uma questão que, de repente, só pegou pior no Brasil do que fora dele. Aliás, em alguns momentos eu acho que é isso que acontece, né? Acaba que aqui no Brasil, com polarização, com as redes sociais, acaba se aumentando muito mais o assunto internamente do que externamente. É essa a visão que você está tendo também? É um pouco disso, mas também uma visão de que muitas das coisas que o presidente faz lá fora é sempre visando também o público doméstico. É óbvio que ele busca aí uma inserção do Brasil, um papel do Brasil no mundo, porque se olhar hoje, a gente não tem. Tanto é que a presidente da Comissão Europeia disse que bom que o presidente Lula trouxe o Brasil de volta. É importante que o presidente foque também nesses outros valores que são defendidos pela União Europeia e demonstre na prática também. Um desses valores, qual é, por exemplo, direitos humanos. Ele tem que mostrar que está defendendo, não é só falar. E a partir do momento que ele ignora um regime ditatorial na Venezuela, isso também acaba. Pode não prejudicar 100%, mas acaba arranhando a nossa imagem lá fora. Então, é isso. A gente não pode dar pretexto para que falem de nós. Yurian, a gente tem o presidente Lula, eu acho que ele é a figura principal, pelo menos nessa negociação, quando a gente fala de Mercosul. Ele está tomando a frente de várias negociações em frente do Mercosul. É um ponto positivo para a gente, quando a gente leva também em consideração a questão de alguns países vizinhos economicamente bem difícil e muito pior do que a nossa? Esse acordo ele foi pensado, eu sou um grande defensor desse acordo. Inclusive, eu estava trabalhando na delegação da União Europeia em Brasília quando eles estavam finalizando as negociações. Pode ser que
prejudique, eu vou usar essa palavra com muito cuidado, alguns setores, inicialmente pode, mas a gente tem que lembrar que não vai ser um acordo que vai tirar todas as tarifas, todos os impostos, abrir toda a exportação, importação, não vai ser assim. Vai ser feito de maneira gradativa. Os impostos, eles vão diminuindo ao longo do tempo para você não quebrar setores que são chave para a economia de um país, ou da União Europeia, ou de algum país do Mercosul. Então, vai haver redução ao longo do tempo com incentivo para alguns setores para eles se tornarem mais competitivos. Tá. Então, vamos usar como exemplo o setor do vinho no Brasil, que é um setor que eu particularmente adoro. Mas o que poderia acontecer? Se você libera de uma vez só, esse setor quebra, porque ele vai competir com vinhos da Alemanha, com vinhos da França, da Itália. E se você dá um certo incentivo para as vinícolas do Rio Grande do Sul se tornarem mais competitivas, investir em tecnologia, melhorar a qualidade, aí, ao longo do tempo, no longo prazo, pode competir.